Olha essas aspas, nós respeitamos todas as diversidades. Foi o que disse a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em entrevista há cerca de um ano. Agora, a Controladoria Geral da União investiga denúncias de assédio moral e racismo dentro do Ministério das Mulheres, onde a gestora seria aí a figura principal dessas condutas. Vamos lá, vamos falar de mais um caso aí nos ministérios do governo no Plantão do Meteoro agora. Esse caso é importante a gente colocar luz sobre ele também, debater, ver se realmente é verdade, se não é. Vamos lá, vou trazer a Day Oliveira aqui na tela para contar essa história pra gente, mas só para lembrar que o @da Day é o @DaianeJ Oliveira. Eu já sigo, gosto muito dos stories da Day, então fica aí a dica para você seguir a Day também. Vamos lá, Day. Muito obrigada, Lúcio. Eu aproveito para dizer também, sigam o Lúcio, porque ele responde as caixinhas de pergunta, tá? Isso é maravilhoso. Gente, é muito sério, como o Lúcio já traz, né? A gente vai trazer os fatos e é sempre bom a gente pontuar que são investigações, mas só que neste caso, diferente, inclusive, na denúncia que já foi feita, que não é o primeiro-ministro ou ministra do governo Lula que está sendo denunciado, né? A gente já teve o Silvio Almeida, que caiu justamente por uma denúncia na época de assédio moral e sexual, então aqui, inclusive, fica o alerta de gatilho, porque foram denúncias extremamente graves, inclusive envolvendo o nome de uma outra ministra, que é a Aniele Franco. Neste ponto agora, neste caso, a gente tem uma denúncia que foi feita para o Ministério como um todo, mas que coloca ali a ministra Cida Gonçalves e a secretária executiva Maria Helena Guarese, que são as pessoas que estariam cometendo os crimes, né, de racismo e assédio moral dentro da pasta do Ministério das Mulheres. Segundo uma notícia que foi divulgada, inclusive, pela Alma Preta, que é um portal independente de comunicação, eles conversaram com 17 funcionárias e ex-funcionárias da pasta do Ministério das Mulheres, e todas confirmaram situações de assédio dentro da entidade, e todas pediram sigilo, inclusive temendo represárias. E, além da denúncia de assédio, ainda teve também as denúncias de cunho racial, de que a ministra, inclusive, teria, né, em diversos momentos, feito acusações e colocado palavras que estavam nessa linha, né, de desrespeito e de racismo, intolerância racial, racismo. E aí eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para colocar o nosso vídeo. Tem um vídeo nosso, não, na verdade o vídeo foi produzido pela Alma Preta, mas a gente está trazendo aqui justamente para pontuar. Eu não vou conseguir ler daqui, Lúcio, que eu não vou enxergar, mas eu vou te pedir para ler o comecinho, e aí tem um áudio, que é o áudio que foi atribuído como de autoria da ministra Cida Gonçalves, que é a ministra do Ministério das Mulheres. É uma pasta extremamente necessária, uma pasta que a gente já teve, inclusive, a Damares, né, e uma pasta com nome muito mais complicado, inclusive, e conduta também. A gente não pode esperar muita coisa de gente como a Damares, mas é uma parte extremamente necessária para a construção de políticas públicas em uma sociedade que é misógina, machista, sexista, em que os crimes de feminicídio seguem crescendo e que a gente ainda enfrenta a cultura, como a cultura do estupro e outras culturas, né, de desrespeito para com as mulheres. Eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para ler o comecinho desse vídeo. Vamos lá. Esse áudio que você acaba de ouvir é da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. A Alma Preta teve acesso à gravação de uma reunião realizada no dia 12 de agosto de 2024, em que o tema era a exoneração da secretária da pasta, Carmen Foro. As pessoas vão ter que se exonerar de serem nomeadas de novo. A ministra justificou, deixa eu pontuar aqui, a ministra justificou a saída de Carmen pelo suposto fato da secretária estar mais preocupada com o Pará do que com o restante do país. Ela ainda mandou um recado para a antiga equipe de Carmen Foro. Vamos ver. Eu disse para ela que a gente tinha que construir uma saída, né? Porque ela estava muito mais como candidata para secretária nacional. Então, assim, pode ser que boa parte de vocês também podem sair ou não,
defende um pouco todo o processo da nova secretaria, né? A princípio, eu tinha dito para a Carmen que quem é dela, que veio com ela tinha que ir. Na hora que tem a decisão de quem fica, nós vamos chamar como eu chamei a Carmen, e vamos conversar. Durante a reunião, Cida Gonçalves diz para a antiga equipe de foro que ela não é uma boa gestora, que vai lutar por recursos para as pessoas de foro sobreviverem no Pará, e sinalizou para as funcionárias presentes que mais pessoas devem sair da pasta. Agora, é uma boa liderança, não é uma boa gestora. Não foi capaz de tocar aquilo que tinha que tocar, e ao mesmo tempo a gente começasse a alocar recursos para que o pessoal dela também sobrevivesse lá no Pará. Pode ser que boa parte de vocês também podem sair. A ministra também supôs que monitorava as conversas dos funcionários. E se vocês acham que eu não sei o que acontece nos corredores, eu sei. Eu sei tudo. Cida Gonçalves ainda tratou da reposição do cargo de Carmen Foro no Ministério. Está mais difícil, porque a gente colocou o importante de ser uma igreja do norte e do nordeste, né, que a gente já fez gente aqui. Segundo o guia prático do Tribunal Superior do Trabalho, o assédio moral pode se manifestar de diversas formas. É importante destacar que a caracterização independe da intenção de quem o pratica, mas sim dos danos causados à vítima. Para aprofundar a investigação, a Alma Preta ouviu 17 pessoas que confirmaram as situações de assédio na pasta. A fim de preservar as vítimas, manteremos os relatos anônimos. Mas você pode conferir a reportagem completa com mais detalhes sobre esses depoimentos em almapreta.com.br. É isso. Isso, Lúcio. É chocante, né? Chocante. A gente tem aí algumas questões, né, que a própria reportagem ela vai trazer, além destes áudios que foram gravados pela equipe. Sim, quando você diz, olha, a líder da pasta saiu e possa ser que mais gente saia, eu não vejo como uma outra forma, além de uma tentativa de dizer, olha, vocês vão ter a cabeça cortadas aí, vai todo mundo sair, peçam logo para sair, ou seu carro vai ficar à disposição de uma outra pessoa. Só que, assim, para a gente que é da comunicação e que já trabalha com política há um certo tempo, a gente sabe que é já exatamente assim que acontece. E aí a gente vai pontuar, o correto, é o adequado, é assim que deveria acontecer? Não. Mas é exatamente assim que acontece. Existe uma relação, uma disputa de poder muito grande dentro das estruturas, e é muito comum quando um líder sai, que outras pessoas saiam também, porque são algumas vezes, inclusive, cargos de confiança. A questão é justamente como se dá essa relação. Inclusive, cargo de confiança, cargos nos ministérios não são vitalícios. E, mais uma vez, é importante também que os próprios governos, as próprias estruturas pensem em um processo de, além dos cargos de indicação, mas que também tenha um serviço público de qualidade, e a gente faz isso com concurso, com pessoas que estão ali também, não só por indicação, mas também por estarem capacitadas para determinadas funções ali que são feitas. Inclusive, não é incomum a gente ouvir, né, pessoas que saíram dizendo que foi questão política, quando, na verdade, as pessoas só não eram competentes para aquele cargo, aquela pasta. Acontece. Então, fica tudo muito no subjetivo. Saiu por quê? Será que foi isso? Fofoca? É muito subjetivo. Então, o concurso público ele é importante também para a estabilidade e para fazer, por exemplo, nesse momento, essas pessoas elas tivessem confiança, segurança, inclusive, de fazerem, né, as denúncias, colocarem diretamente suas impressões, seus documentos, fatos, né, suas provas a público. Então, isso é muito importante também que acontecesse, justamente a seguridade de ter um concurso público faria com que isso acontecesse. Neste caso, não tem. E aí, as servidoras e as funcionárias relatam e apontam a nossa ministra das Mulheres como a pessoa ali que teria efetuado em alguns momentos essa prática de assédio moral.
ao todo foram 59 pessoas que saíram do Ministério das Mulheres desde o início da gestão, inclusive muitas que são ligadas ao cargo aí da Carmen Foro, que esteve à frente da Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, que é a SENAP, e ela saiu em agosto desse ano. Tem um outro ponto que também é importante a gente trazer, Lúcio, que é o seguinte, foi dito aí, né, que a Carmen é uma ministra que priorizou muito o Pará, porque estaria fazendo, né, uma possível campanha ali antecipada no Pará. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, a gente tem dados sobre pobreza, sobre a fragilidade, a posição das mulheres negras e indígenas que, neste momento, estão em vulnerabilidade social e insegurança alimentar no Pará, são dados extremamente alarmantes. E qualquer gestão deveria, sim, se debruçar sobre o Pará, sobre o norte e nordeste desse país, né? Então, eu até sinto uma xenofobia, inclusive uma parte do áudio que foi atribuída a Carmen Foro, que ela fala, né, ela olha muito para o norte e nordeste, porque são regiões que passaram por décadas sendo invisibilizadas, e sim, são regiões que precisam de um olhar, até porque, economicamente, o dinheiro fica muito preso no sul e sudeste deste país, e o agro apenas no centro-oeste, né, basicamente, como a estrutura do dinheiro se dá no país. E aí, só um dado, que em 2022, o Pará ele estava em 14º lugar na classificação da taxa de extrema pobreza. Em 2023, o Pará foi o estado com mais proporção, de domicílios com insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave é aquele que a pessoa não sabe quando ela vai conseguir se alimentar de forma digna, com alimentos com frutas, com verduras, sabe? Uma alimentação rica em nutrientes que a pessoa deveria ter para sobreviver, para viver na vida. E a região metropolitana de Belém, no Pará, tem 816 mil pessoas em situação de pobreza. São alguns dados só para a gente pincelar que, se a gente tem uma pessoa se debruçando a olhar o Pará, não quer dizer que essa pessoa não está trabalhando, pelo contrário, quer dizer que essa pessoa identificou ali, que a gente tem no norte do país, em outros pontos também, desde que ela não estivesse deixando de lado nenhum outro ponto, que são locais que realmente se precisa de um olhar, né? A relação da taxa de pobreza no país, ela evoluiu de 2,7 para 6,3 no período pesquisado, que foi aí em 2022, e a gente tem pessoas em situação de fome, pessoas em situação de segurança alimentar e pessoas que precisam de um olhar atencioso, né? Um olhar cuidadoso. Então, se houve esse olhar aí, a gente pode, no máximo, dizer que tem um negócio ali do bairrismo, né? De puxar um pouquinho para a sua região. Até porque, aí um outro ponto, viu, Lúcio? As proporções de domicílios com insegurança alimentar moderada e grave, elas estão principalmente no norte do país, com 16%, 14,8% no nordeste do país, e no centro-oeste, como eu acabei de falar, que são centro-oeste, sudeste e sul, são regiões que têm uma questão econômica, né, recebem mais investimentos economicamente falando, centro-oeste 7,9%, sudeste 6,7% e sul 4,7%. Isso quer dizer que não deveria, que a gente precise, o trabalho seja apenas na região norte e nordeste do país? Não. Mas é só que, se houve um olhar atento para essas regiões, a gente deveria, inclusive, elogiar essa pessoa que fez isso. Esses dados que eu estou trazendo são dados da pesquisa de orçamento familiares dos anos 2017 e 2018, além do PNAD, de 2004, 2009, 2013, e outros dados que foram mapeados nos anos de 2022 e 2023. Então, são informações, né, que fizeram um apanhado antigo e um apanhado recente, que trazem, né, que nos últimos 25 anos, são regiões que a pobreza impera. Só gostaria de fazer esse grande parêntese, perdão, inclusive por, né, tanto tempo assim nesse parêntese, enquanto você estava mostrando a matéria, viu, Lúcio? E só para a gente finalizar, a questão relacionada ao racismo foi atribuído para a Maria Helena Guarese, que é a outra pessoa denunciada, que chefiava o Ministério na ausência da Cida Gonçalves, e teve um episódio, né, durante uma reunião na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, no dia 24 de abril, que, segundo as denúncias, Guarese disse que a ex-secretária, para se sentar
porque o cabelo de Carmen Foro estaria atrapalhando a visão do espaço. Detalhe é que, se você for olhar, né, o cabelo da Carmen é um cabelo volumoso, assim, só isso. Essa afirmação foi uma afirmação tida também como uma afirmação de cunho racial. Então, foi tida como uma relação de racismo, por isso ambas estão sendo denunciadas. As denúncias foram formalizadas para o Ministério das Mulheres. A gente tem também a informação de que a Controladoria Geral da União investiga todas essas denúncias de assédio moral e de racismo que foram colocadas, e o que a gente espera é que, mais uma vez, haja o que a gente chama de justiça, né? Que haja o respeito à investigação, justiça, em que isso não volte a acontecer. Até porque isso não é só prejudicial, a gente não está falando só numa linha de, olha, pode prejudicar a imagem do governo Lula. Não, isso prejudica todo o país, mas também é importante que a gente pontue que uma pessoa ser de esquerda, uma pessoa ser progressista, não significa necessariamente que ela vai viver com total desprendimento de preconceitos, né? A questão é que a gente precisa compreender que a gente tem uma sociedade extremamente plural e que isso não cabe em lugar algum, menos ainda nos nossos ministérios. Não é isso, Lúcio? Perfeito, perfeito. Obrigado, Day, pelas informações. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, na tela para você, QR Code, para você se tornar membro do Clube do Fim. Grande abraço. Até a próxima.